Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vivian, pra quem ainda não me conhece. Esse é o canal Mamãe na Quarentena. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais sério, assim. Eu nem me produzi muito, não vou fazer um floreio muito grande em cima disso, porque é um assunto bastante chatinho de falar. Mas eu achei que eu deveria, como eu tô expondo, enfim, contando tudo sobre minha gravidez, eu deveria falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá. Já quero deixar bem claro que isso aqui é um papo de amigas, tá? Eu tô sendo vulnerável aqui falando sobre isso, mas eu acho que, independentemente do que acontecer, de qual rumo que as coisas tomarem, tem muita gente torcendo, muita gente mandando energias boas pra nós, então eu acho que é super válido compartilhar isso com vocês, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre a mala maternidade e tal que eu tinha feito, né? E daí eu fiquei pensando se não era muito cedo, se eu não tava me precipitando em deixar aquilo tudo já organizado, enfim. Mas era um desejo que eu tava no meu coração de deixar tudo certo pra mala do bebê, pelo menos. Nem que a minha demorasse um pouco mais pra ficar pronta, porque eu nem fiz muita coisa ainda. Mas eu queria fazer a do bebê. Porque eu acho que não adianta, eu nem tenho meu filho nos meus braços, eu já tenho intuição de mãe, é uma coisa muito incrível. E esses tempos eu tava com algumas dores assim nas costas, na barriga, cólica, umas pontadas na pelve bem fortes assim. E eu sou uma pessoa que resiste à dor bem, mas que não gosta de sentir dor, né? Eu consigo me acostumar com a dor, mas é uma coisa assim que eu sei, eu percebo quando meu corpo tá diferente. Acho que todo mundo é assim, né? E eu deixei um pouco assim, deixei um tempo. Daí, quando começou umas fincadas muito pesadas lá embaixo, assim, na pelve, eu quis ir no médico, porque eu achei que eu tava com infecção urinária, que é uma coisa que não é normal, mas é comum na gestação. Então, eu fui ao médico, né? Fui na Unimed. Passei por um problema complicado lá, porque eles pediram para responder um questionário de controle de entrada que não dizia nada sobre Covid. E eu respondi que eu tava com falta de ar da gravidez, e daí eles quiseram me colocar com todo mundo lá no Covid. Mas isso foi resolvido, graças a Deus. E eu fui pro centro obstétrico, que era onde eu tinha que ter ido desde o início, né? Daí eu fui examinada e a médica do plantão disse que tava tudo certo com o colo do útero, o coraçãozinho do bebê tava batendo tudo normal. E fez uma medicaçãozinha e me pediu exames de laboratório, que era pra eu aguardar o resultado e já ir pra casa, né? Daí um deles ficava pronto em 72 horas, que era o positivo pra infecção de urina, positivo ou negativo, né? Eu não sei direito os nomes, tá? Sou leiga, então eu só tô falando mais ou menos o que eu sei. Daí, então, o primeiro exame deu um pH um pouco alterado, mas até então nada muito preocupante. E daí eu fui pra casa aguardar o outro, né? Dopada de Buscopan, não tava sentindo nada. Só que daí, isso foi numa terça-feira, eu continuei sentindo muita dor, continuei depois que passou o efeito do Buscopan, tendo muita contração, uma atrás da outra, muita dor nas costas, dor pélvica, uma loucura. Daí, na sexta-feira da mesma semana, eu tinha consulta com a minha gineco-obstetra, né, que é a doutora Maraia, e daí eu falei pra ela esses sintomas. E ela olhou os meus exames e disse: tu não tá com infecção de urina. Não tem infecção de urina. Daí, então, eu já fiquei meio assim. Daí falei os sintomas, comentei pra ela o que eu tava sentindo e ela disse: olha, isso não é normal. Não é normal ter contração uma atrás da outra com dor. Porque na fase que tu tá, que era 32 semanas certinho, não tem como sentir esse tipo de coisa sem ser um sinal de alerta. Porque contração de treinamento não tem dor, não tem dor pélvica, não tem nada disso. Então, pois bem, vamos te examinar, disse ela, né? Como toda consulta, ela faz o toque pra ver, ela coloca certinho como que tá o colo do meu útero. Eu
odeio exame de toque, mas eu reconheço que salva vidas, tá? Agora com a minha experiência, muito mais que eu defendo o exame de toque. Mas enfim, aí ela pediu pra eu fazer ali, enfim, o procedimento, me arrumar, pra gente poder fazer o toque. Daí ela tocou e disse, olha, teu colo do útero tá alterado, tá macio, enfim, não sei exatamente qual é o termo, mas tá alterado. E nisso, a gente já tinha marcado a data do parto, a gente estava super confiando que nada ia sair fora do plano. Nessa mesma consulta a gente marcou a data pro dia 16 de dezembro, já ela me passou todos os encaminhamentos que eu precisava resolver, autorizar a cirurgia pela Unimed, né? Estávamos super contando com tudo dentro dos planos. E quando a gente passou ali para fazer o toque, a gente, opa, não é por aí. Daí ela conversou comigo, enfim, eu fiquei muito apavorada na hora, porque eu sou mãe de primeira viagem, então eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo ali, né? E ela me disse, não, calma, vamos fazer a medicação para amadurecimento do pulmão do bebê, daí seria 4 ampolas aplicadas em 2 vezes, né, do corticoide. Lembrando que esse parâmetro e essa conduta utilizada foi feita pela minha médica, eu confio nela, mas existem outros protocolos, não é o único que existe, né? Pode ser que com você, com alguma amiga, tenha acontecido diferente, mas pra mim foi assim. Daí eu fiz essas injeções em 2 dias diferentes, né, com 24 horas exatas de espaço entre uma e outra. Daí depois eu teria que usar todos os dias da noite uma medicação via vaginal que contém a dilatação do útero, digamos assim, congela a dilatação, que é baseado em progesterona, basicamente, a medicação. E daí ela me disse, não, e tu não pode fazer nada, tu não pode arrumar a casa, tu não pode caminhar, tu não pode fazer nada. Tu vai ficar em repouso absoluto, no máximo fazer uma comida, mas tem que ficar em repouso, não pode se estressar, que é um ponto bem importante que eu quero falar. Eu quero que vocês entendam que no meu caso eu subestimei o estresse na gestação. Eu subestimei, eu acreditei que, tudo bem, é só eu, sabe? Que tô sentindo isso, meu bebê não vai se afetar com isso. Subestimei bastante, inclusive. Mas enfim, daí ela me passou essas orientações, me deu um atestado pra eu ficar em casa 15 dias e depois eu vou passar pelo INSS pra poder seguir até o final da gestação em casa, em repouso absoluto, pra segurar o bebê o tempo que puder, né? O quanto for possível ainda. Daí eu tô nessa situação em casa, né? Enfim, tentando ao máximo fazer com que a gravidez progrida de forma normal até as 39 semanas, que foi a nossa data de parto, né? A gente marcou antes de saber, ali no momento do exame, que talvez não daria. Mas, enfim, daí eu ainda tô no período do atestado, né? Mas vou passar pelo INSS tudo certinho, já encaminhei a minha guia de parto. Já preciso também agora consultar com o médico da anestesia, né? Anestesiologista, acho que é. E pra ele me explicar tudo, enfim. Pediatra a gente já tem. Tem mais uma série de exames dos últimos exames ali que eu preciso fazer, que envolve streptococcus, mais uma vez, glicemia em jejum, hepatite, sífilis, várias coisas, enfim, que é praxe antes de uma cirurgia, né? Ainda mais uma cesárea. Então, tem mais esse período de exames aí, tem essas consultas que eu tenho que fazer, e aí estaria tudo teoricamente pronto para fazer a cesárea. Então, o meu desejo agora é que a gente consiga, mediante... Desculpa o latido dos cachorros. Que mediante a esse repouso e essa medicação a gente consiga progredir com a gravidez, não tem que interromper ela com um parto prematuro, porque é muito difícil, é complicado pro bebê
ele não tá pronto ainda pra vir com 33 semanas, que agora é o que eu vou fazer, né? Então, eu queria só falar aqui com você sobre isso. Tá complicado esses cachorros latindo. Mas de qualquer forma era basicamente isso. Daí o que eu quero falar sobre a questão da psicológica, né? Nesse sentido do parto prematuro. Eu acho que eu meio que pensei ali, como eu disse pra vocês, que não tinha problema, que era uma coisa trivial, assim, eu tá sempre muito estressada, porque o impacto que a gravidez teve em mim, ele tá se diluindo aos poucos, assim, até desaparecer, né? Depois que o bebê nascer, eu vou ter outras preocupações, outros pensamentos, que não vão ser fáceis também, mas eu entendo que vai ser outra fase. Mas essa questão da aceitação da gravidez, das coisas que podem acontecer, das inseguranças, tá se diluindo. Não posso dizer que eu superei completamente. E aí vem as coisas da vida, vem os compromissos que a gente tem. Eu trabalho com sistema, então a minha cabeça tá sempre borbulhando, fervilhando de coisa, de problema. Então eu acredito que eu somatizo muito isso em mim. E pode ser uma das causas, porque eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes gestacional, eu não tenho nada assim dos fatores de risco, como por exemplo um parto prematuro anterior. Eu não tenho para poder justificar que eu esteja em trabalho de parto, né? Então, e eu quis cesárea porque eu achei que eu ia sentir muita dor se meu filho viesse ao mundo de parto normal por ele ser grande, enfim. Tem muitas coisas, né, que eu tinha pensado e cogitado, e eu acabei passando por um processo de trabalho de parto prematuro ali, iniciando, né, das dores, e eu digo pra vocês que é horrível, é muito horrível, e é só o início, né, é o início de uma dilatação uterina, mas nada que já esteja em vias de parto mesmo, né. Acho que é pródromos que eles comentam, os médicos ali, quando tu tá no inicinho. Mas eu continuo com a ideia da cesárea, porque pra mim, essa dor que eu senti, assim, nesses dias, eu fiquei mais ou menos umas 3, 4 noites sem dormir nada, assim, com muita dor. Fazendo xixi de 5 em 5 minutos, assim, ó. Tipo, coisas que eu nunca senti na vida. É uma dor muito forte que eu nunca senti. E, tipo, me deixou super abalada. Vocês podem ver que eu tô, tipo, acabada. E eu tô repousando. Então, o que tá acontecendo é mais psicológico e físico, assim, dos sintomas que eu tô tendo, né? Porque desgaste físico eu não posso fazer. Não tem como, né? Então, subir escada, essas coisas assim, eu tô evitando tudo. Justamente porque meu filho é pesado. Isso não tem como questionar, sabe? A própria médica disse que isso é uma das coisas que influencia. Eu sou pequena e, tipo, eu tô enorme. Eu já não tenho mais pra onde crescer. E daí pode ser que isso também esteja pressionando o colo do útero pra ele ficar mais mole, né? E conforme ele vai amolecendo, afinando, ele começa a dilatar. Eu não sei termos técnicos, mas eu sei que é por aí a coisa. Então, né, eu queria só dizer pra algumas mães aí que estão me assistindo que a gente procure qualquer coisa, seja igreja, seja meditação, seja atividade física quando ainda é possível, né, porque eu não quis praticar muita atividade física durante a gestação e talvez isso tivesse me ajudado, né, eu penso, e procurar qualquer coisa pra, assim, ó, espairecer, pra não pensar muito, assim, não ficar muito bitolada com aquilo ali, pensando em tudo que pode acontecer, ou se estressando com tudo ao redor. Tipo, deixa aí, sabe? Deixa aí, deixa que a vida leva, porque quanto mais estresse vocês absorvem pra vocês, pior é. Isso é assim, ó, comprovado por mim agora, que tô dizendo pra vocês que acho que é praticamente a única razão para poder ter acontecido isso, além do peso do Davi, né, mas é normal porque várias crianças são grandes assim,
Além disso, eu acho que a única razão seria o estresse mesmo, a ansiedade, enfim. Como eu já tinha comentado pra vocês que eu passei um processo bem difícil no início da gestação, isso não desapareceu porque questões psicológicas não desaparecem do nada, elas são tratadas ou não, né? Mas elas não simplesmente, nossa, desapareceu. Não é assim que funciona. Inclusive seria muito bom se fosse, mas a gente também não aprenderia nada, né? Não conseguiria dar a volta por cima se fosse tão fácil assim desaparecer com tudo. Mas enfim, era isso que eu queria dizer, e também eu quero pedir para todos torcerem muito por nós, orarem, seja lá qual for a religião, o credo que vocês tenham, para que a gente consiga passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, sabe? Se tiver que o Davi nascer, eu já tomei as injeções e ele já tem um peso para nascer, ele não seria uma criança de UTI por conta do peso, mas existem N fatores envolvidos nisso, né? Então não dá pra gente prever nem dizer que tá seguro, mas para que Deus faça o que ele achar melhor, sabe? Porque eu entrego nas mãos assim de Deus agora e vou confiar que vai ser feito melhor. Vou fazer a minha parte, assim como eu já venho fazendo, mas não adianta, não posso ficar mais ansiosa do que eu já tô, porque piora tudo, né? E eu esqueci de falar, inclusive, que eu fui de novo no plantão, depois de começar a tomar essa medicação, inserir, na verdade, né, no útero essa medicação, fui de novo no plantão porque eu tava com muita dor. Mas agora estacionou. Agora a gente tá conseguindo lidar melhor com as dores, né? Depois de 4 dias de uso da medicação, deu uma boa aliviada. Mas eu fui porque eu tava sentindo muita dor e o Davi tava mexendo muito pouco, e daí eu pensei que de repente pudesse ter evoluído alguma coisa, mas até agora, assim, não... Pelo que a médica falou, continuou o colo do útero da mesma forma que estava antes, então não progrediu em nada. A dilatação, isso é muito importante, né? E a gente fez também o cardiotoco lá na Unimed e ele mexeu super bem. Ele tava quieto o dia todo, começou a apertar ele ali no cardiotoco, ele já reagiu. O menino é super temperamental. Mas então era isso, gente. Eu só queria dar um feedback pra vocês. Também porque eu tô meio parada aqui. É que essas coisas abalam a gente, né? Eu queria muito poder dizer que eu tô pronta pra passar por isso, mas é complicado, assim. Eu fico com medo porque a gente não sabe o que vai acontecer. É uma coisa muito fora do controle. E isso é algo que me assusta. Tudo que eu não tenho controle me assusta. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, mas a gente se sente super perdido quando não tem como dizer que aquilo ali é aquilo e pronto, que é daquele jeito, enfim. As variáveis do processo da gravidez, elas estão me dando uma lição bem grande, porque a gente foi bem até agora, estamos bem, né? Não posso reclamar. Mas aí no final da gestação ali acontecer esses casos, né? Porque um bebê pré-termo é até mais ou menos às 37, se eu não me engano. Depois ainda é meio prematuro, mas o certo é que nasça com 39, né? Então, mas assim, antes das 37 é bem complicado, por vários motivos. Não envolve só a questão da respiração e a questão do peso, né? Então, mas é isso. Quero pedir para vocês torcerem por nós, como eu já disse, para que tudo dê certo. E também quero pedir mais uma vez que as mães levem mais leve a gravidez, porque faz toda a diferença pensar positivo. Eu vejo que eu poderia ter levado de outra forma, agora no finalzinho assim, e penso também que se eu tiver outro filho, eu com certeza vou investir em terapias diferentes, assim, para que eu relaxe, consiga lidar melhor. Que é do meu perfil ser uma pessoa que somatiza as coisas, sabe? Então, talvez alguém que teve a mesma história que eu não levaria assim, não veria dessa forma. Mas eu vi assim, né? Infelizmente, mas a gente sempre tem chance de mudar.
Então fica aí a mensagem, tá? Muito obrigada por me assistirem, um beijão. Desculpa pela carinha, mas nos próximos vídeos eu prometo aparecer melhor aqui. Deixa o like, compartilha se gostou e até a próxima. Tchau!